Bom dia. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta essa presente sessão. Convido o senhor deputado Padre Pedro para proceder à leitura da ata da última sessão. Ata da 30ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 17 de abril de 2018, sob a presidência deputados Silvio Drevke e Kennedy Nunes. Às 14 horas do dia 17 de abril do ano de 2018, nesta cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo um quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Kennedy Nunes, primeiro secretário, para proceder à leitura das atas das sessões anteriores, que na sequência foram aprovadas sem restrições. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Ocuparam a tribuna os senhores deputados Antônio Aguiar, João Amin, Leonel Pavan e a senhora deputada Luciane Carminati. Grande expediente. Neste horário destinado aos partidos políticos, ocuparam a tribuna os senhores deputados Milton Robbos, PSD, Leonel Pavan, PSDB e Valmir Cumim, Bloco Parlamentar PP, PR, PSB e Podemos. E a senhora deputada Luciane Carminati, PT. Ato contínuo. O senhor presidente suspendeu a sessão até às 16 horas. Reaberta a sessão, o senhor presidente adentrou no próximo horário. Ordem do dia. O senhor presidente comunicou que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer contrário ao projeto de lei número 505/2017 e parecer favorável à mensagem de veto número 1237/2018. Após ser discutido pelos senhores deputados Valdir Cobalcini e Fernando Coruja, foi mantido o veto encaminhado pela mensagem número 948/2017, aposto ao projeto de lei número 114/2017, totalizando 26 votos sim, 1 voto não e nenhuma abstenção. Após ser discutido pelos senhores deputados Fernando Coruja, Valdir Cobalcini, Leonel Pavan, Valmir Cumim, César Valduga e a senhora deputada Ada Faraco de Luca, foi registrado o veto encaminhado pela mensagem número 1198/2018, aposto ao projeto de lei número 197/2017, totalizando nenhum voto sim, 25 votos não e nenhuma abstenção. Após ser discutido pelos senhores deputados João Amin, Valdir Cobalcini e Fernando Coruja, foi mantido o veto encaminhado pela mensagem número 1202/2018, aposto ao projeto de lei número 382/2016, totalizando 13 votos sim, 15 votos não e nenhuma abstenção. Após ser discutido pelos senhores deputados José Milton Schaeffer, Valdir Cobalcini e Fernando Coruja, foi rejeitado o veto encaminhado pela mensagem número 1204/2018, aposto ao projeto de lei número 397/2017, totalizando nenhum voto sim, 25 votos não e nenhuma abstenção. Foi mantido o veto encaminhado pela mensagem número 1214/2018, aposto ao projeto de lei número 487/2015, totalizando 20 votos sim,
3 votos não e nenhuma abstenção, bem como rejeitados todos os artigos constantes do requerimento destacado. Finalizando, foi rejeitado o veto encaminhado pela mensagem número 1215/2018, aposto ao projeto-lei número 291/2016, totalizando nenhum voto sim, 22 votos não e nenhuma abstenção. Ainda foram retiradas de pauta as mensagens de veto números 1192 e 1216/2018. No momento seguinte, foram aprovados os pedidos de informação números 53 a 55/2018, as moções números 78 a 86/2018, bem como os requerimentos números 275 e 277/2018. Outro sim, o senhor presidente deferiu os requerimentos números 294 a 307/2018 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações números 213 a 220/2018. Explicações pessoais. Não houve oradores inscritos. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para o dia seguinte, às 10 horas, conforme calendário especial. E para constar, o segundo secretário lavrou a presente ata. Em discussão, a ata que acaba de ser lida, não havendo quem queira discuti-la, dou por aprovada. Solicito à assessoria que proceda à distribuição dos expedientes. Em seguida, nós entramos no horário dos partidos políticos. O primeiro bloco seria PP, PR, PSB e Podemos. Não tem quem queira falar, nós passamos então para o PMDB. Deputada Ada, deputado. Em seguida, para o PSD. Também não. PT. Padre Pedro, com a palavra, o Padre Pedro, por 7 minutos. Bom dia, senhora presidenta, senhores deputados, deputadas. Eu gostaria de fazer 2 rápidos registros no horário destinado aos partidos políticos e ao Partido dos Trabalhadores. Um deles é fazer a lembrança da perda do nosso economista, o Paulo Singer, que foi enterrado no dia de ontem, na capital paulista, lembrando de que o Paulo Singer foi um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores no começo da década de 80, e que tem contribuído enormemente nos governos do presidente Lula, da presidenta Dilma, e ao mesmo tempo também quando Heloísa Erundina foi prefeita da capital paulista. Contribuiu com os governos, tanto a nível de União como a nível do município de São Paulo. Lembrar que o Paulo Singer, né, é um histórico economista e essencialmente defensor da economia solidária. E nesse sentido, enquanto parlamentar aqui desta casa,
Me inspirei nele em 2010, quando apresentei nesta casa uma emenda à Constituição, que resultou na emenda 58, aprovada aqui neste plenário, aonde incluía o termo economia solidária na Constituição do Estado de Santa Catarina. Até então, nós tínhamos a questão que envolvia o cooperativismo, o associativismo, e a partir desta emenda nós incluímos a economia solidária. Lembrando de que uma frase nobre do falecido Paulo Singer, diz ele, para tentar contextualizar um pouco a economia solidária. Diz ele, uma definição da economia solidária. Economia solidária é uma organização de produção, de comercialização das finanças e do consumo que privilegia o trabalho associado, a autogestão, a cooperação e a sustentabilidade, considerando o ser humano na sua integridade como sujeito e finalidade econômica. Quer dizer, coloca a pessoa, o ser humano, no centro, como sendo protagonista, articulador e, ao mesmo tempo, também, além disto, aquele que é contemplado através da ação da economia solidária. Lembrando que em Santa Catarina, no ano em que nós aprovamos aqui a emenda à Constituição, nós tínhamos em torno de 1.300 empreendimentos solidários. Certamente hoje se tem multiplicado em muito essas iniciativas de pequenos grupos, iniciativas de economia solidária no nosso estado e por esse Brasil afora. Portanto, nós perdemos uma grande referência nesse contexto político, social e humano com a perda de Paulo Singer, né? Certamente, nós, no conjunto que compomos esta nossa sociedade, ficamos mais pobres pela ausência física desta personalidade que marcou a vida, a caminhada, dentro do que nós entendemos da economia como um todo e da própria economia solidária. Certamente, as ideias que ele tem deixado continuarão presentes, né, nos debates, nas reflexões e certamente nos encaminhamentos e decisões que serão tomadas dentro disto. Então, só para frisar que perdemos aí um historiador e alguém muito sensível, né, à questão da vida das pessoas. Então, seria um pouquinho isso, senhora presidente. Obrigado. Obrigada, Padre Pedro. Na sequência, nós temos o PSC, PSDB e teremos, então, a fala do deputado Comim, que ele vai utilizar no bloco parlamentar PP, PR, PSB e Podemos. Por 13 minutos, deputado Comim. Senhora presidente, senhores deputados, amigos da TVA, nossa querida Rádio Alesc Digital, eu faço menção na tribuna, na manhã dessa quarta-feira, senhora presidente, para falar do município pequeno, lá da nossa região ADA. Vossa Excelência conhece muito bem, que é o pequeno município de Treviso.
que teve uma expectativa, tem uma expectativa de vida até um pouco diferenciada, e que o movimento econômico tem se destacado de sobremaneira, inclusive aos demais municípios do estado de Santa Catarina. Treviso é um município da região carbonífera que apresentou o maior crescimento econômico de 2017, em comparação com 2016. O dado foi processado pelo coordenador do Movimento Econômico da Associação dos Municípios da Região Carbonífera, ANREC, senhor Ailson Piva. O município apresentou um crescimento de 20,52%. O deputado Milton Obos, Vossa Excelência, que foi um grande prefeito, um grande gestor lá de Rio do Sul, empresário de sucesso, sabe o que isso significa e o que representa, né, como forma de expectativa, né, do munícipe, essa condição. No ano passado, enquanto a média da ANREC era de 6,91 e a média estadual de 6,27, Treviso teve um crescimento econômico de 14,05, praticamente 110, 120% de crescimento, a mais que a média estadual. A geração de emprego e renda é o principal fator que influencia esse dado, ou seja, o número mostra que em 2017 Treviso teve índices mais altos de ofertas de trabalho, maior faturamento de empresas e mais vendas, como por exemplo. O prefeito Jaimir Comim vê esse dado super positivo, ele com o seu vice Birilo, que é assim chamado, como um reflexo do esforço que está sendo feito no intuito de diversificar a economia da cidade e também de atrair novas empresas para o município. Ele disse que pessoalmente conversa com empresários dos mais variados setores e busca formas vantajosas para que eles estabeleçam seus negócios na cidade, assim ganha o investidor, ganha a população, que tem mais oportunidade de emprego, de renda e crescimento do município. Com base nesse número do crescimento econômico, Treviso também já pode comemorar um retorno maior do imposto sobre a circulação de mercadoria e serviços do ICMS. Em 2019, que vai ser reflexo de agora, isso porque parte do valor que é pago pelas empresas ao governo do Estado deve ser repassado para as prefeituras e com um índice de participação maior, Treviso também receberá um valor mais alto. O retorno do ICMS em 2019 é calculado conforme os índices do movimento econômico dos anos 2016 e 2017. Isso significa que em 2019, Treviso vai ter um incremento na receita do município, ou seja, o ICMS que retorna será maior por conta do bom desempenho econômico. Eu estava refletindo, amigo Milton. Aliás, desde o meu início aqui em 99, tenho destacado como prioridade a minha participação perante essa tribuna, em cima da linha das PPPs, parcerias públicas-privadas. O Estado não tem que produzir nada. O Estado tem que ser o motivador, o incentivador da sociedade. Juntar e linkar o sistema acadêmico, as universidades, quer elas públicas, privadas, ou criadas por lei municipais, como é feito hoje a Universidade de Madrid, que integra essa parceria na pesquisa, no desenvolvimento, na inovação, desburocratizando o sistema, encurtando a distância, perfazendo uma linha direta com o investidor, com o empreendedor. Porque eu tenho reiteradas vezes falado que é muito bom reivindicar direitos, mas é preciso estabelecer um paralelo entre direito, deveres e obrigações nesse processo. E programa social nenhum
se sustenta se a galinha dos ovos de ouro, o micro, o pequeno, o médio, o cara que está lá embaixo do porão, começando a sua atividade. Como o exemplo hoje da UFOEI, que começou lá com um overlock, e que hoje tem mais de 900 empregos, inclusive com a representação da Tome, faturando em torno de 120, 130 milhões por ano. Isso é empreender. E eu tenho dito sempre que se o Estado de Direito, só não atrapalhasse, já seria um grande avanço. Eu fico pé da vida quando fala-se em aumento da carga tributária. Isso é um retrocesso no processo de desenvolvimento econômico. É engessar quem tem a oportunidade de progredir. E é preciso enaltecer, senhora presidente, senhores deputados, que Santa Catarina tem se destacado não é fruto do acaso, não. Isso é fruto da pujança, do empreendedorismo, da capacidade empreendedora que é peculiar do povo catarinense, mas que o Estado também fez a sua parte. Quando não permitiu a pressão do CONFAS, que aqui vieram todos os estados, aqui no Costão do Santinho, em 3 dias, pressionando de forma incisiva o governo para que aumentasse a carga tributária de 17% para 18%. Ora, senhores, para quem conhece, para quem teve um carrinho de pipoca para saber quanto custa matar um leão todo dia para manter o seu negócio ativo, 1% na planilha de custo, pode ser o diferencial num momento de concorrência, de adversidades como nós estamos vivenciando, nessa concorrência globalizada, pode representar a posição entre fechar uma empresa, trazendo retrocesso econômico, ou de poder mantê-la viva para poder impulsionar no momento oportuno. Por isso que eu digo que o papel do Estado é ser o motivador, o incentivador desse processo. Eu vi aqui a participação da FIERG, do Rio Grande do Sul, a FIEP, do Estado do Paraná, e a FIESC, no Estado de Santa Catarina. Quando aqui, nesse plenário, abrimos o debate com os 3 parlamentos conjuntamente, para traçar o modelo modal e intermodal que conjugasse esses 3 estados do Sul, linkados com a linha do Mercosul. Identificando as particularidades, as vocações regionais, as aptidões que existem nos 295 municípios para, a partir daí, linkados nesse dado estatístico real, poder promover o planejamento necessário para os investimentos macros que conjugassem uma condição de poder o empreendedor catarinense, gaúcho e paranaense, de poder competir. Eu fazia uma correlação da questão modal. Hoje, o custo Brasil para transportar um produto na escala rodoviária, nos quadrantes desse país, a média de R$120 por tonelada, através de caminhões, de carretas, e traminhão e sei lá o quê. No ferroviário cairia para 75 e no hidroviário para 45. Nós estamos no inverso desse processo e não sei, dentro da matriz modal desse país, como é que aceitamos, como é que o Senado, como é que o Congresso Nacional, a equipe pensante de planejamento desse país, e eu falo aqui de todos os governos que se passaram, não se projetaram nessa condição. Um país de dimensão continental como o nosso, de riquezas minerais de valor imensuráveis, que a providência divina nos concedeu, mas que esbarra na burocracia, na falta de segurança jurídica. E esse é o grande mal que nós vivenciamos nos momentos de hoje. Quanto mais burocracia,
mais margem para a corrupção. Portanto, nós estamos na inversão desse processo. Em 1960, tínhamos 32 mil quilômetros de rede ferroviária. Querido amigo Cobalcini, Vossa Excelência, que foi secretário de Estado da Infraestrutura e sabe do que eu estou falando. E voltamos, já agora em 2003, 2004, passado, com 22 mil, retrocedemos 10 mil quilômetros, enquanto deveríamos estar na margem de 100 mil quilômetros de rede ferroviária, integrando os portos catarinenses para linkar com o mundo afora. São inversões de valores inconcebíveis e que trazem o retrocesso, a falta de oportunidade às pessoas, ocasionando o acúmulo e bolsões de pobreza, como nós estamos vivenciando hoje a nível de Brasil e também no estado de Santa Catarina. Amigo Maurício, batemos no peito com muito orgulho, querido Valduga, que somos a 6ª economia do Estado. E realmente o Estado de excelência. Como eu disse, nada é fruto do acaso. Porém, poucas pessoas têm a coragem de subir à tribuna e dizer que ainda temos 1 milhão de pobres, que já temos 1 milhão de idosos, que temos mais de 160 mil famílias que sequer um teto tem, dependendo de favor, de aluguel, morando embaixo da ponte, debaixo de uma lona ou sei lá onde. Mais de 330 mil famílias que almejam e ensejam a dignidade de acessar uma escritura e não o têm, estão lá com um contrato de gaveta ou um recibo. Olha quanta potencialidade poderia ser exercida através de políticas públicas eficientes, capazes de fazer o efeito e a transformação. Por isso, eu me sinto parte desse processo e cúmplice também da mesma forma, na minha modesta proporção, porque somos agentes públicos e temos o dever e a obrigação de nos insurgir nesses momentos e de cobrar a quem de direito e, unidos com essas instituições, poder promover o desenvolvimento capaz de fazer a transformação e oportunidade na vida das pessoas. Obrigado, deputado Comim. Nós agora entramos... Não tendo... Não, nós estamos aqui perdida. Nós entramos agora, né, deputado Cobalcini? Estamos aqui perdidos com a fala do deputado Comim, nós perdemos um pouquinho. Mas nós entramos agora nas explicações pessoais, um prazo de 10 minutos, e convidamos o deputado Dirceu Dresch, que se inscreveu para fazer seu pronunciamento. Deputado, presidente, questão de ordem. Eu não sei se eu não ouvi, mas me parece que o PMDB não foi chamado. Foi chamado? Talvez eu tivesse saído naquele momento do plenário. Se houver a concordância do deputado Dirceu, logicamente que nós daremos a oportunidade, pode ser, nós daremos a oportunidade, então, ao PMDB para fazer seu pronunciamento por 15 minutos, o deputado... Com certeza, a democracia vale acima de tudo, né? Então, o deputado Cobalcini, por 15 minutos, deputado. Obrigado, deputada Dirce, que preside a sessão. Peço escusas por não ter, no momento da chamada, da manifestação pelo partido, eu devia ter saído para atender alguém fora do plenário. Mas, cumprimentando a todos, senhores deputados, a manifestação de hoje para repercutir um pouco do que acontece no Estado. E agora mesmo o governador concede uma entrevista coletiva
no centro administrativo, tratando de novos enxugamentos, de diminuição de despesas, especialmente em relação à folha de pagamentos, fruto, e hoje pela manhã imprimi uma lei que não faz parte do nosso cotidiano, muito embora devesse fazer parte, especialmente os gestores públicos, começando por Brasília, pelo presidente, seus ministros, pelo Estado, governador, seus secretários, prefeitos, e também pelos poderes da República, dos estados e dos municípios. Eu trato da Lei Complementar 101, deputado Milton Obres, de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e da outras providências. É a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal. É uma lei com 75 artigos. Mas eu vou ficar distrito alguns artigos e vou lá no artigo 18, das despesas com pessoal, definições e limites. Artigo 18. Para os efeitos desta lei complementar, entende-se como despesa total com pessoal ou somatório dos gastos do ente da federação com os ativos, os inativos, os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos civis, militares e de membros do poder com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens fixas e variáveis, subsídios, proventos de aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades da Previdência. E aqui no artigo 20, a repartição dos limites globais do artigo 19 não poderá exceder os seguintes percentuais. Tem na esfera federal, mas eu vou para a esfera estadual, lá no inciso 2º da linha D do artigo 20. E aí traz aqui 3% para o Poder Legislativo, incluindo o Tribunal de Contas do Estado, 6% para o Poder Judiciário, 49% para o Poder Executivo, 2% para o Ministério Público dos Estados, e aí também os limites dos municípios, 6% para o Legislativo, incluindo o Tribunal de Contas do município, quando houver, e 54% para o Executivo. E aí, no artigo 21, diz o seguinte: do controle da despesa total com pessoal, é nulo de pleno direito o ato que provoque aumento de despesa com pessoal e não atenda. Inciso 2. O limite legal do comprometimento aplicado às despesas com pessoal inativo. Artigo 22.
A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos artigos 19 e 20 será realizada a cada quadrimestre. Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder 95% do limite, são vedados ao poder o órgão referido no artigo 20, que houver incorrido no excesso. Primeiro, concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso 10, artigo 37 da Constituição. 2. Criação de cargo, emprego ou função. 3. Alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa. Uma delas foi a derrubada do veto em relação à Defensoria Pública, e o Estado agora está proibido de implantar aquilo que foi uma decisão desta Casa. 4. O provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores em áreas de educação, saúde e segurança. 5. Contratação de hora extra, salvo no caso disposto no artigo 2º do parágrafo 6º e do artigo 57 da Constituição e as situações previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Enfim, poderia continuar, inclusive em relação às sanções que já começaram. A lei realmente existe e ela é dura uma vez não cumprida. Eu imagino, eu não tive ainda a oportunidade, quem sabe não venha a ter, de ser prefeito ou de ser governador. Não deve ser bom para um governante ter, e me coloco em seu lugar, agora com 10 meses de mandato, para encerrar o atual mandato, o governador tem que tomar medidas duras, amargas, contra alguém que não tem culpa, que começa pela exoneração de servidores que foram convocados para o serviço público, mas que, infelizmente, precisa se iniciar pelos cargos comissionados. E aí, já na primeira semana, ainda como governador em exercício, desativou 19 estruturas, e obviamente que essas estruturas compostas por praticamente 200 cargos comissionados. Hoje não sabemos exatamente qual será o anúncio, mas sabemos, e ontem à noite tive essa informação do próprio governador, que serão mais de 200 cargos. Isso é uma obrigação. Não se trata de uma mera deliberalidade do governante. Isso é uma imposição de lei. Isso é o cumprimento da legislação, mas também é um ato de coragem, porque muitas vezes quase que desdenhamos, e incluo todos nós, não responsabilidade de um ou de outro, a existência desta lei e suas implicações pelo descumprimento. E o Estado já está
pagando quando o Tribunal de Contas cancela a certidão negativa, e isso implica no cancelamento das transferências federais, em novas contratações de financiamentos, na proibição dos desembolsos de contratos já firmados, e nós aqui em Santa Catarina temos contratos firmados de financiamento com o BNDES, com o Banco do Brasil, e também com bancos internacionais. Enfim, coloca o nosso Estado, neste quadrimestre, deputado Milton Ovos, numa situação realmente preocupante. E penso, deputado Milton, e já temos conversado sobre isso, de que esta Casa precisa fazer o seu dever, não em relação ao governo, que aí está absolutamente, em relação a qualquer governo. Nós precisamos raciocinar Estado, e não o governo que responde, seja ele de que partido for. Aqui não se trata de questão ideológica, de questão política, e sim do que é bom para Santa Catarina. Mas eu quero lhe ouvir, deputado Milton Ovos, com muita alegria. Deputado Cobalcini, cumprimentar a senhora presidente, colegas parlamentares. A sua fala retrata exatamente o modelo de gestão pública, deputado Cobalcini, que está findando. Um modelo falido, fruto desde a Constituição de 88, dos governos democráticos que nós tivemos. Nós não tivemos responsabilidade no gasto público. Nós aumentamos o tamanho dos governos desnecessariamente. E agora, quando vivemos uma crise econômica, com perda de receita, que o governo Raimundo Colombo e Eduardo Moreira vivenciaram esses últimos 3 anos, que foi a maior depressão econômica da nossa história, começa também Santa Catarina, o melhor estado do Brasil, a sentir e ter que repensar a sua atuação. É isso que nós estamos vivendo agora. O modelo de gestão pública precisa ser revisto. Eu me lembro, deputado Cobalcini, enquanto prefeito de Rio do Sul, nós ajustamos a máquina pública e trabalhamos 8 anos com gasto de folha entre 36% e 39%. Até hoje, continua nessa casa. Por quê? Se fez o tamanho ideal do funcionalismo público comparativamente com a receita do município. E é isso que nós precisamos fazer com Santa Catarina. É isso que nós precisamos fazer com o país. Então, toda ação que venha no sentido de nós reduzirmos o tamanho do Estado, melhorando a eficiência do serviço público ao cidadão, ela é bem-vinda, e nós temos que ter a coragem necessária para fazer. Conte conosco nesse sentido. Obrigado, deputado Milton, e cumprimento também pela sua manifestação e por o conhecer bem, tem demonstrado coerência nas suas manifestações aqui em plenário e também nas comissões. Mas aquilo que é teto, deputado Milton, aquilo que se estabelece como teto, virou piso. Parece que tem que chegar no teto. Não, esse é o máximo. Passou a ser o mínimo. Enquanto não se chega lá, no teto, é uma pressão enorme. E muitas vezes também nos submetemos a essa pressão, quem sabe até exercida de forma... Deputado Valdir, mais 1 minuto para a conclusão. Obrigado, presidente Dirce. Parece que o máximo virou mínimo. Se chega no limite prudencial, legal agora, e as providências não são tomadas.
Então, claro que é um assunto que rende muitas manifestações, muitas outras, mas, além das manifestações, questões claras que precisam ser repensadas, decisões que precisam ser tomadas e mudança de postura dos governantes no cumprimento das leis, se são amargas ou não, mas são leis. Tem um provérbio latim, dura lex, sed lex. É assim que tem que ser. Obrigado. Nesse momento, nós entramos na ordem do dia. Não havendo matérias a serem deliberadas, nós entramos no horário de explicações pessoais e, por 10 minutos, o deputado Dirceu Dresch. Muito bem, senhora presidente, senhores deputados, a todos que nos acompanham, uma saudação. Eu quero, deputado Coubalcino e deputado Milton Robles, discutiam aqui o tema da gestão, do gerenciamento das políticas públicas e do Estado. O que precisa, de fato, para o Estado continuar crescendo a sua arrecadação e a sua prestação de serviços para a sociedade, que a Constituição de 88, sim, ela encaminhou e aprovou um conjunto de medidas de segurança, por exemplo, que é a Seguridade Social do país, que é a educação, que é a saúde, previdência e assistência social, mas ela também cria mecanismos de arrecadação, que é a sociedade, empresários e governo, que arrecadam e pagam e sustenta esta estrutura. O problema é quando a economia, especialmente agora, depois de um golpe de 16, começa a andar de ré. E aí não tem condições e não tem política pública que resiste. Aí é esta estratégia mesmo, que infelizmente uma parte importante da política brasileira sempre defendeu, e dos políticos, dos partidos, que é o Estado mínimo, que é o mínimo de Estado para a sociedade. Aí é um grande debate divergente que nós temos no país, e eu sempre defendi que o Estado tem que funcionar, tem que fazer gestão séria, não é andar por aí criando cargos e secretarias e, enfim, né, estruturas partidárias, que aí não presta serviço à sociedade, mas lá na ponta, é ter servidores na educação, valorizados na saúde, na segurança, enfim, nas mais diversas áreas, é a grande estratégia aí. Por isso mesmo, muitos países, especialmente a Alemanha e outros tantos países que têm um Estado forte, né, prestam um serviço de qualidade à sociedade, né, e esse é o grande debate que o Brasil precisa fazer. Que Estado nós queremos, que Estado a sociedade topa ajudar a sustentar para ter os serviços de contrapartida. Então, esse é um grande debate que está aí. Mas eu quero, nesta manhã, aqui nessa sessão, falar sobre o momento político que nós estamos entrando para 2018. O Partido dos Trabalhadores, nós estamos nos preparando para um grande debate e vamos defender com todas as nossas forças, junto com os movimentos sociais, movimentos populares, movimento sindical, que tenhamos eleições este ano, que o povo brasileiro possa ser chamado para resolver este gargalo, esta crise política, econômica que nós vivemos no país. A sociedade tem esse direito constitucional, por isso nós vamos defender eleições, porque tem suspeitas no ar, né, tem suspeitas muito fortes, que tem movimentos se organizando para não deixar acontecer as eleições desse ano. Infelizmente, a direita brasileira, historicamente, ela permitiu em momentos uma democratização um pouco maior do país, desde que ela estivesse no governo. Infelizmente, em 16, o PT ganha as eleições 4 vezes e caminhava numa perspectiva, inclusive, de reeleger de novo o projeto em 18, porque o povo brasileiro aceita e gosta do jeito que o PT governou esse país, numa perspectiva de
crescimento, elevamos esse país à 16ª economia, para praticamente a 5ª economia do mundo, e não gostaram, não admitiram esta forma de governar para os mais fracos, para os trabalhadores e trabalhadoras desse país com mais força, criando um processo de inclusão. Tiraram a presidente e agora, infelizmente, já não estão querendo deixar o presidente Lula disputar a eleição. O presidente Lula tem o direito de participar do processo das eleições e vai lutar, e nós vamos lutar com todas as forças para que isso ocorra. Porque o presidente Lula não tem hoje nenhuma condenação dentro da estratégia, né, que a Constituição brasileira prega e é clara, da presunção da inocência, que ele possa recorrer às 2 instâncias que ele ainda resta para recorrer e nestas instâncias discutir de fato os seus crimes do então propalado triplex, e que não é dele que o Moro insiste em colocar como se fosse um patrimônio do nosso grande líder, ex-presidente Lula. Então o movimento vai continuar, nós vamos continuar nesta luta. Estamos com um grande acampamento em Curitiba permanente, em muitos estados. Ontem fizemos inclusive um ato aqui de vigília aqui nesta casa, né, debatendo com a sociedade catarinense e brasileira este momento, infelizmente, de golpe que nós vivemos no Brasil. E como a direita desse país não consegue, com o seu projeto, não tem projeto de Brasil, né, a entrega que estão fazendo, o assalto que estão promovendo a esse país, do grande capital internacional, entregando nossas riquezas, não tem um projeto para o Brasil, e nós temos, não querem deixar o presidente Lula disputar as eleições. Este é o grande motivo que está em curso, que está em jogo, nesta condenação, sem nenhum crime cometido, sem nenhuma prova, que está colocada ao nosso grande líder, presidente Lula. Hoje, depois da reabertura democrática do Brasil, do período de ditadura, o presidente Lula é o primeiro condenado, é o primeiro preso político que nós estamos tendo como presidente da República. Primeiro presidente da República preso político, né? E que nós não vamos de forma alguma aceitar, e a sociedade brasileira não está aceitando. Importante, os 2 institutos de pesquisa neste final de semana mostram isso. E um dado muito interessante, 73% da população brasileira, 73% acredita que o presidente Lula hoje é um perseguido e é um preso político. Esse dado é um dado extraordinário, importante. Isso demonstra que a população brasileira é inteligente, não se deixa iludir pelos grandes meios de comunicação que 24 horas por dia, né, nos seus telejornais, vão reproduzindo uma mentira que não se sustenta mais. Essa mentira chega ao seu limite, né, e a população brasileira está reagindo a isso, tanto nas ruas, nos movimentos, no acampamento em Curitiba, em São Bernardo do Campo, né, que não aceita um grande líder político ser tirado simplesmente pelo que ele defende, né, pelo projeto que ele defende. Não é uma condenação de uma figura, é uma condenação de um projeto. Isso está ficando cada dia mais claro, mais nítido, e esperamos que setores do Judiciário, o Supremo Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal corrijam esta mentira, esta denúncia e esta condenação mentirosa que o juiz Sérgio Moro se prestou a fazer. Articulado, sabemos por quem, né, pelo grande capital internacional, pelas grandes potências internacionais que querem novamente o Brasil e a América Latina. Isso não está acontecendo só no Brasil, a América Latina como um grande quintal de exploração dos trabalhadores e trabalhadoras e dos recursos naturais. Então, em qualquer espaço, nós vamos estar fazendo esta denúncia, nós vamos estar fazendo este debate de cabeça erguida e defendendo Lula livre, porque não aceitamos
a prisão política do nosso grande líder. Vamos continuar nesta caminhada, nesta batalha, e como diz a nossa ex-presidente Dilma agora, que está fazendo o roteiro de debate pelo mundo afora, não podemos aceitar a judicialização da política e nem podemos aceitar a politização do judiciário. Esse é o grande debate que nós vamos fazer no Brasil. O judiciário que cumpra seu papel, não precisa fazer campanha política, não precisa aparecer na grande mídia prestando conta do seu serviço, tem que fazer o seu papel constitucional e não destruir da forma que estão destruindo as nossas empresas nacionais, né, deixando milhões de trabalhadores desempregados, né, e uma economia arruinada. É isso que nós não aceitamos e vamos continuar esta nossa caminhada. Obrigado. Na sequência, em explicações pessoais, nós vamos convidar o deputado César Valduga, que estamos dando esse privilégio de estar falando lá da sua cadeira, microfone, mas ele está se restabelecendo muito bem, né, deputado César? E logo já vai poder usar a tribuna. Sem dúvida, quero saudar a nossa querida deputada e na presidência da Assembleia Legislativa, a deputada Dirce, meu querido amigo Comim, né, que nas suas falas nos impressiona cada vez mais, e também o seu gesto humanitário que tem com o nosso povo catarinense. Saudar os senhores deputados, em especial também a nossa população catarinense, que nos acompanha via TVAL e também rádio digital. Mas gostaria, senhora presidente, nesse dia de hoje, de compartilhar com os senhores e senhoras trechos do importante manifesto lançado ontem, no emblemático Teatro Oficina de Zé Celso, em São Paulo, pela deputada gaúcha Manuela Dávila, que é a nossa pré-candidata à presidência da República pelo PCdoB, onde que diz que vivemos em tempos difíceis de ameaças e conquistas básicas na civilização no Brasil e também no mundo. E trata-se de uma crise de múltiplas dimensões, onde as liberdades, a democracia e a soberania são a cada dia menos toleradas por um capitalismo em crise que saqueia riquezas de povos e nações, ameaça garantias individuais, cerceia as oportunidades das pessoas. O Brasil é, sem dúvida nenhuma, e um Brasil de tempos colocado diante de uma encruzilhada. É aquela a qual fazia referência a Pernambuco, o pernambucano Barbosa Lima Sobrinho, de que no Brasil havia dois grandes partidos, dois grandes projetos comigo, o de Tiradentes e o de Silvério dos Reis. Esta é a encruzilhada a qual as forças golpistas nos levaram. A de uma ordem que é a antinacional, antidemocrática, e que agravou as ameaças à liberdade do Brasil como a nação independente, e as ameaças às liberdades dos brasileiros. Nós reafirmamos o nosso compromisso com a liberdade dos brasileiros, de serem governados por seus próprios interesses. Superamos uma ditadura que se estendeu por 21 anos, construindo um pacto democrático em torno da Constituição Cidadã de 1988. É um texto avançado, progressista, que garante direitos sociais individuais, institui mecanismos democráticos e aponta caminhos para o desenvolvimento nacional soberano. A legitimidade e a força da Constituição são consequência da vibrante participação popular. Em meio à dinâmica histórica inaugurada em 1988, depois de mais de uma década de governos liberais, comprometido com os interesses de 1% da população, da elite, abre-se um novo ciclo
de afirmação do Brasil e, sobretudo, de inclusão de nossa população mais empobrecida, em uma proporção até então desconhecida. No entanto, aproveitando-se dos impactos da crise econômica internacional, uma frente parlamentar, jurídico-midiática, derrubou a presidenta eleita em um golpe de Estado de novo tipo. Repete-se assim um ciclo infelizmente comum em nossa história. Governos comprometidos com o Brasil e com nossa gente são retirados do poder por aqueles que não vencem uma disputa limpa no voto. Nesse projeto que tomou o poder e segue até agora, não há liberdade para trilharmos um caminho próprio de desenvolvimento que garanta direitos sociais. Nesse projeto, nossas liberdades e nossos direitos individuais são moeda de troca. Para garantir que 1% preserve suas fortunas e lucros, o governo Temer prejudica a vida de 99% da população, aprovando a reforma trabalhista e a PEC 95, que congela os investimentos públicos por 20 anos no nosso país. Por si só, um grande retrocesso. E que os estados, inclusive, já estão sentindo os reflexos em todas as políticas públicas para serem aqui implementadas, como anteriormente aqui na fala do nosso querido e eminente deputado Comim, que fala, né, de milhões, enfim, que Santa Catarina tem mais de 1 milhão de pobres, ou seja, em situação de vulnerabilidade social, com IDHM baixíssimos em algumas regiões do nosso estado de Santa Catarina. Então, o que eles conquistaram, o Brasil de volta ao mapa da fome, queda da renda da população e 13 milhões de desempregados. O medo do presente e a falta de segurança levam alguns a acreditarem que vale a pena abrir mão das liberdades em troca da força e da segurança. Que erro é esse? A opção pelo autoritarismo nos levará a ficarmos sem as duas, sem liberdade e sem segurança. Nunca estivemos tão separados uns dos outros, tão desunidos, tão sem condições de adotar projetos comuns. Eles tentam nos fazer crer que somos uns os problemas dos outros. Ao contrário, não haverá caminho de desenvolvimento para o Brasil se nós não nos formos parte desse instrumento estruturante dele. O ciclo assim se estabelece. Não há consumo. Sem consumo não há arrecadação. Sem arrecadação, presidente, não há investimento do Estado. Sem ele a crise se agrava e novos cortes são feitos. O Brasil copia o caminho da austeridade da Europa Ocidental, que levou aquele continente ao desastre econômico e social, fazendo ressurgir os fantasmas da xenofobia e do fascismo no velho mundo. A destruição da nação e o crescimento do autoritarismo caminham de mãos dadas. Nossa questão central é a defesa desse sonho intenso, que é o Brasil. Isso quer dizer que ele ainda não se realizou plenamente, ainda não se desenvolveu todo o seu potencial. Mas pode-se dizer também que esse desenvolvimento nacional é o caminho da nossa liberdade. Nós não estamos aqui para continuar sobre as condições que o destino nos legou, este velho sonho. A história nos mostra que em nosso país só houve desenvolvimento em sentido amplo, com passos civilizatórios, efetivos e gerações de emprego. Quando a indústria cresceu, e a indústria só cresceu quando o Estado a apoiou com políticas desenvolvimentistas, fundando empresas e respaldando a iniciativa privada. Nossa indústria definha nos últimos 3 anos, encolheu 17%,
17% da nossa indústria encolheu. Em 2017, regrediu ao tamanho que tinha em 1956, 11,8% do PIB. Um absurdo. A reindustrialização do país é assim. Objetivo básico de nosso programa. O Estado precisa recuperar a sua capacidade de investimento e planejamento para dirigir todo este processo. Não acreditamos em uma falsa dicotomia entre Estado e mercado, mas afirmamos que é o Estado que deve exercer o papel dirigente e indutor, conduzindo uma política econômica cujo vértice seja o desenvolvimento e a industrialização. Há situações na vida em que as dificuldades são tantas e tão grandes que o simples fato e as enumerar pode passar a impressão de problema insolúvel, que não é o caso brasileiro. A realidade brasileira pede a unidade dos setores democráticos e comprometidos com a nação, a começar pela esquerda. Só vamos enfrentar os ataques contra a liberdade do Brasil como nação independente e as liberdades do nosso povo, se houver união. Então, essas seriam minhas palavras, senhora presidente, no sentido de estar preocupado, e até se Vossa Excelência me ceder mais um minuto. Deputado, mais um minuto para a conclusão. Dessa nossa preocupação, da importância que nós tenhamos um projeto que, acima de tudo, seja desenvolvimentista, mas que, sobretudo, também olhe as questões sociais do nosso país, a qual está numa vulnerabilidade enorme, onde que se ataca todos os setores da nossa economia, como a educação, como a saúde, como a própria questão da segurança pública, a geração de emprego e renda, a fragilização das nossas indústrias, do comércio, e que isso, sem dúvida nenhuma, está formando uma cadeia de retrocesso, e isso nos preocupa, e nós aqui mesmo, no estado de Santa Catarina, sentimos esses reflexos. A partir do momento, deputado Coruja, que o governo do estado, aplica medidas para que se possa buscar soluções desses reflexos que estão acontecendo no nosso país, do desgoverno, do entreguismo. Então, seriam essas minhas palavras, senhora presidente. Muito obrigado. Obrigado, deputado César. Na sequência, nós convidamos o deputado Wenzon para, no horário de explicações pessoais, por 10 minutos, fazer o seu pronunciamento. Senhora presidente, deputada Tirce Heider-Scheider, senhores deputados, senhoras deputadas, prezados catarinenses que nos acompanham pelos nossos meios de comunicação, quero cumprimentar a milhares de catarinenses que, como eu e como alguns deputados dessa casa, estamos indignados, inconformados com a atitude, ou ao menos com os resultados que as secretarias municipais e a Secretaria Estadual, que a saúde como um todo, tem dado à nossa população. Ao final do ano passado, nós elegemos, nós votamos e aprovamos aqui a lei da fila, e que essa fila fosse publicada justamente para impedir que pessoas, que pacientes fiquem esquecidos nessas centenas de postos de saúde que temos em Santa Catarina, ou na agenda de centenas de médicos que também operavam ou operam ainda pelo SUS. E por conta disso, nós elegemos e criamos a lei da fila, mas também apostamos que certamente essa fila seria gestada, gerida, coordenada com alguém, por alguém ou por um grupo que tenha a intenção de resolver. Quando entrou o novo governador, o governador Eduardo Pinho Moreira,
ele logo falou que a saúde era a sua prioridade. Como se tem dito nas campanhas, já faz décadas que a saúde aparece em primeiro. Eu acompanhei algumas pesquisas feitas agora, pesquisas nacionais, pesquisas estaduais e também localizadas. A saúde, ela está 6 vezes maior, a queixa da saúde é 6 vezes maior do que a queixa da educação, por exemplo. Ela é 3 vezes maior do que a queixa com a segurança. Então, a maior insatisfação, de longe, praticamente de todas as inquietudes, de todas as insatisfações com relação à prestação de serviço à população, a saúde detém praticamente 50% das queixas. Ora, se a queixa é tão grande, eu acho que nós precisamos, sim, dar uma atenção especial à questão da saúde. E que as queixas graves, elas não são em cima dos atendimentos de emergência. Quem resolve as emergências são os médicos, os hospitais filantrópicos. Se paga ou se não paga, é outra situação. É outra situação. O Estado fica devendo para o médico, fica devendo para os hospitais, mas o paciente foi atendido, foi tirado ao menos da situação dele de emergência. A questão é que existem milhares de procedimentos ditos eletivos, procedimentos, cirurgias, que o paciente até vive sem fazer aquela cirurgia, mas estraga a qualidade de vida dele, ou fica prejudicada a qualidade de vida dele, enquanto não resolve. E existe uma multidão muito grande em cima disso. Nós estamos, de vez em quando, ouvimos, e nós aqui da Assembleia principalmente, queixas de que a saúde acaba tendo uma judicialização muito grande e, por conta dessa judicialização, acaba não tendo recursos para pagar as outras coisas. E eu estava vendo, eu fiz um levantamento, o quanto que a Secretaria da Saúde pagou em processos judiciais de saúde no ano passado. Foram 250 milhões. Um pouco mais, um pouco menos. 250 milhões. O que é 250 milhões? Seria a 10ª parte do que a saúde gasta, o que a Secretaria da Saúde de fato gasta e paga, digamos. No ano passado, a saúde gastou 2 bilhões com os hospitais próprios e para a manutenção dos serviços próprios da saúde, mantendo o pagamento, digamos, com os funcionários dos hospitais, a compra, enfim, toda a administração própria do Estado. Mais um 1 bilhão, esse 1 bilhão que nós ouvimos que o Estado está devendo, ele não está devendo para os hospitais do Estado, ele está devendo para os hospitais filantrópicos, para os hospitais que são dos padres, das freiras, de comunidades religiosas, esses hospitais beneficentes, que se fossem do Estado, ele já teria que ter pago na hora para fazer funcionar. Bom, o que daria para fazer com 250 milhões? Daria para fazer 300 mil cirurgias nesse valor que estão pagando. Uma catarata, por exemplo, não custa R$1.000.
para o SUS que paga o médico, o hospital, lente, etc., não dá R$800. Bom, então, com 250 milhões, teoricamente daria para operar 300 mil cirurgias de hérnia, de fimose, de vasectomia, de catarata, e olha lá se não dá mais do que 300 mil. Eu acho que quase dava para zerar. E eu sou a favor e defendo a judicialização. Por que defendo? Porque eu acho que nós temos que chamar os outros também para judicializar. Temos que chamar. Porque enquanto o Estado não resolve o feijão com arroz, enquanto o Estado não faz a coisa pequena, cria ambiente para o juiz, para o promotor, para o defensor público e para nós aqui também, de dizer, bom, já que vocês não fazem o pequeno, toma processo do grande e daí esse tem que pagar. Eu imagino que quando o juiz dá um parecer favorável a uma conta grande, 2, 3 milhões de reais para a compra de um determinado remédio para um paciente, por exemplo, que acontece, ele deve pensar assim, bom, salvo esse e morrem 1000 ou mais. Só que ele está vendo só esse, os outros 1000 não estão lá na fila. As 300, 400 mil cirurgias que poderiam ser feitas, que iria beneficiar esse povo todo, não fizeram processo nenhum. Eu acho que está faltando eles também fazerem o processo. Está escrito na Constituição, saúde é um dever do Estado e um direito do cidadão. Não é daquele que vai no posto de saúde, que levanta às 4 da manhã e que fica 5 anos na fila. É do cidadão brasileiro. É um dever do Estado resolver a questão da saúde e é um direito dele. Então, se ele buscar esse direito na justiça, ele vai ter. Então, senhora presidente, enquanto o SUS não aprender a fazer a gestão da fila, nós aqui vamos defender a judicialização da saúde, porque é um direito do cidadão, é um dever do Estado, tem recurso para isso. Nós precisamos, aqui, através da Assembleia, e pressionando a Secretaria da Saúde, pressionando o Governo do Estado, aqui encontre a solução. Na sequência, em explicações pessoais, por 10 minutos, o deputado do Sul, o homem que manda no Sul de Santa Catarina, deputado Comim. Querida presidente Dirce, quem manda no Sul é o povo. Nós obedecemos. Querido amigo vereador Eurosang, o Brás Cizesc, palestrante e motivador. Aliás, vai abrir agora um seminário e nós vamos poder falar lá, inclusive, do projeto, do portal, de um projeto de lei que criamos aqui nessa casa, em defesa à denúncia dos maus-tratos, né, aos animais, e o Cizesc está nos oportunizando essa condição de poder ir lá e falar, né, e mostrar realmente à sociedade que, aliás, esse processo ele só vai lograr êxito se tiver a participação efetiva da sociedade. Por isso, qualquer mecanismo de veiculação, né, através onde a gente possa se comunicar e levar isso à sociedade é que vai realmente fomentar e dar solidez a esse projeto. Senhor presidente, eu vou falar hoje aqui de um assunto que por várias vezes adentrei a esse plenário e por essa tribuna, tive a oportunidade de falar, chamada a instituição Casa Guido, do nosso querido município de Criciúma. O grupo, pela unidade
Infanto-Juvenil de Oncohematologia, Casa Guido, de Criciúma, comemora hoje um dia muito especial. Um dia diferente, o dia que a instituição atingiu o valor total em arrecadação de R$ 1 milhão para a compra, que é o objetivo principal da sede da entidade. A Casa Guido atende mais de 100 crianças, da ANREC, a MESC e a Murel. A assistência social vai desde cestas básicas mensais até atendimento com psicóloga, assistente social e custeio de exames e procedimentos não pagos pelo SUS. Em 2017 foram mais de 7.400 atendimentos nesta casa. Entre as principais funções está acolher as famílias nos dias de procedimento, de exames no Hospital São José, oferecendo alimentação sempre servida e conforto na sede da instituição enquanto os pacientes aguardam a consulta ou precisam se recuperar. Com a compra do espaço, a instituição passa a ter mais segurança com relação aos atendimentos, além de se enquadrar em projetos assistenciais que têm como requisitos o imóvel registrado. A campanha em prol da aquisição desta casa está acontecendo desde agosto de 2016. De lá para cá, teve muito apoio. E aqui a nossa gratidão e os parabéns ao presidente da entidade, Otílio Paulo Miranda Pereira, e todos os voluntariados da Casa Guido, e como se diz na campanha, 1000 vezes muito obrigado, em nome das crianças que lá são atendidas. A entidade tem como missão promover a cura com qualidade de vida das crianças e adolescentes com doenças oncohematológicas graves em toda a nossa região sul. E oferece, com o apoio de colaboradores e voluntários, atendimento especializado, multiprofissional adequado, com integração de família e pacientes. Entre as atividades envolvidas, é oferecida, então, assistência social, jurídica, odontológica e psicológica. Eu estava aqui refletindo e voltei-me há muito tempo atrás, quando nós participávamos de todas as atividades dessa instituição e percebíamos a dor no coração de pais e mães que muitas vezes, com um filho ou um neto de 1, 2 ou 3 anos de idade, que tinham que sair 3, 4 horas da manhã de Criciúma, vindo em uma ambulância, muitas vezes sem conforto, caracterizado inclusive como lotação, vomitando na estrada, correndo o risco de vida, para chegar aqui e fazer 5 minutos de radioterapia e ter que voltar no mesmo dia. Muitos padeceram no caminho. Nesse período, muitos na viagem. E às vezes a gente se questiona, quanto custa uma vida? Quanto custa o valor sentimental de um pai, de uma mãe, de uma família que luta desesperadamente pela cura do seu filho e percebendo que está se esvaindo, se sentindo impotente pela ineficiência, na maioria das vezes, do sistema, que não dá as condições de dignidades adequadas para que essas pessoas possam ser atendidas. É um sonho que está se tornando realidade. Um sonho sonhado por milhares de pessoas. E há de se considerar e registrar
perante essa tribuna a nossa gratidão à população que é solícita, é partícipe e entende o apelo quando percebe que à frente de uma entidade há pessoas caracterizadas na essência, pelo caráter, pela retidão, pessoas idôneas. As pessoas têm prazer e têm satisfação de poder participar. Como foi esse processo de motivação, de mobilização, que permitiu chegar a R$1 milhão para adquirir esse espaço. A luta é para que tenhamos talvez uma extensão muito maior. Por que não uma extensão da oncologia aqui do CEPOM, associada a uma parceria com o Hospital São José, o Hospital Santa Catarina, ou sei lá, mas que possa ser procedido na prática para encurtar essas distâncias, permitindo um pouco mais de conforto e dignidade a essas pessoas. É uma instituição que nos orgulha. E pela importância do trabalho executado em toda a região, a Casa Guido já foi nossa homenageada nesse parlamento, com a comenda Antonieta de Barros, que tive o maior prazer e a satisfação de poder indicar esta instituição na comenda do Legislativo catarinense. Uma forma singela de enaltecer o nobre trabalho realizado por essa entidade e pelos voluntários que se empenham todos os dias pela causa. 1000 vezes, muito obrigado. Essa tem sido a bandeira e a forma e o sentimento de gratidão que toda a diretoria, através do seu presidente, expressa a todos nós, brasileiros e catarinenses. Por isso, eu vejo com muita expectativa que, aliás, o espírito de voluntariado representa praticamente 12% da sociedade catarinense. Participam de alguma atividade. E aprendi, nos ditames da vida, que quando a gente estende a mão, e muitas vezes a gente fala, vou estender a mão ao próximo que nada. Você está estendendo para si mesmo, porque acredito piamente que o universo conspira, a providência divina conspira sempre em favor das pessoas do bem. É ação e reação. Por isso, seja voluntário, pratique o bem, o exemplo dessas magníficas pessoas com esse espírito de voluntariado, abnegados, sem precedentes. Parabéns à Casa Guido, parabéns a todos aqueles que comungam dessa história. Muito obrigado. Obrigado, deputado Comim. Não havendo mais oradores inscritos, não havendo mais tempo regimental e nada mais havendo a deliberar, essa presidência, antes de encerrar essa sessão, convoca outra ordinária para hoje, no horário regimental, e encerramos a presente sessão.